A palavra de Deus, né? Que bom a gente estar aqui hoje, né? Para ouvir a palavra de Deus. E muitos dos nossos irmãos que estavam de férias não tiveram a oportunidade de ouvir algumas das mensagens, né? Durante, na verdade, desses últimos 3 ou 4 meses que nós ministramos a respeito dos atributos de Deus. Mas todas as nossas mensagens estão gravadas, né? E postadas no Facebook da igreja. Você pode buscar, né? Se você perdeu alguma dessas mensagens, todas já estão, todas, né? Todas elas já estão postadas, né? Então não está faltando nenhuma mensagem. E hoje eu vou encerrar essa série de mensagens a respeito do atributo de Deus. Não que eu tenha falado de todo o caráter de Deus e tenha falado a respeito de todos os nomes de Deus, mas eu acredito que nós demos uma boa visão geral a respeito de quem o nosso Deus é, né? E eu acho que isso é muito importante para que a gente possa desenvolver um melhor relacionamento com o nosso Deus. São poucas as igrejas hoje que tiram tempo para, de fato, ensinar a igreja a respeito do caráter de Deus, a respeito dos seus nomes. E aqui nós entendemos que é importantíssimo para que a gente desenvolva um bom relacionamento com o nosso Deus, conhecer o caráter dele, porque nós, como crentes em Cristo Jesus, nós somos chamados a viver o caráter de Deus, a desenvolver o caráter de Cristo nas nossas vidas. Então, se eu não conheço a respeito do caráter de Deus, dos seus atributos, como posso eu desenvolver esse caráter e esses atributos? Por isso nós temos feito esse estudo. E hoje nós vamos ver, né, a última mensagem dessa série, onde eu vou falar a respeito do Jeová Nissi. Eu acredito que muitos irmãos já devem ter ouvido falar desse nome de Deus, né, porque existem músicas que se cantam, né, corinhos e louvores, onde se cita alguns nomes de Deus. E hoje eu vou falar a respeito. Nissi, uma palavra hebraica que significa bandeira, o estandarte, né, como às vezes é traduzido na nossa Bíblia. E a gente às vezes acha estranho, né, Deus ser chamado de uma bandeira, ser chamado de um estandarte. E eu acho que é importante a gente entender por que a Bíblia chama e diz que Deus é o nosso estandarte, a nossa bandeira. E através hoje desse atributo nós vamos aprender um pouco mais do caráter de Deus, de como nós nos relacionamos do nosso Deus. Eu queria dar para você hoje também 4 razões do porquê que eu gastei tanto tempo, né, ministrando no Velho Testamento e a respeito dos atributos de Deus. Bom, em primeiro lugar, né, os atributos de Deus são revelados progressivamente. Eles começam a ser revelados através do Velho Testamento, e por isso eu gastei um bom tempo através do Velho Testamento ministrando a respeito do caráter dos atributos de Deus. E nós precisamos conhecer melhor o nosso Deus, conhecer esse nosso Deus. O Salmo 75:1, ele diz: o nome dele está perto, o nome do Senhor. Nós temos que conhecer os nomes de Deus. Assim, um motivo do porquê eu gastei tanto tempo falando a respeito disso é que toda a Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia, como nessa manhã na escola dominical, eu quero incentivar você agora a vir na escola dominical. Você já descansou bem nas férias, agora é hora de acordar cedo e vir para a escola. Então agora levanta um pouquinho mais cedo, vem participar da escola dominical. E hoje pela manhã na escola dominical eu estava falando disso. Às vezes nós temos pessoas dentro da igreja que acreditam em parte da Bíblia, mas não em toda a Bíblia. E eu quero lembrar para os irmãos que Deus não tem suas palavras, Ele tem a sua palavra. A Bíblia é a palavra, é singular. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é única, ela é inteira. Eu não posso somente ficar com uma parte dela e outra parte não, porque senão eu estou dividindo na verdade Cristo, porque a palavra de Deus diz que Cristo é o verbo encarnado, é a palavra encarnada. Então, se eu parto a palavra, eu estou partindo Cristo em pedaços. Eu estou dizendo que uma parte dele me serve e a outra não. E Cristo inteiro é o nosso Senhor e Salvador. E é importante a gente dizer isso. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz: toda a Escritura, toda é o quê? Toda. O pessoal aqui está fera nisso já, né? Toda é toda, né? Nada é nada, né? 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. O terceiro motivo do porquê eu gastei tanto tempo ministrando, e eu hoje estou falando disso, apesar de ser a última mensagem, porque se você não ouviu essa série, eu queria te convidar a buscar na internet e ouvir essa série, para que você desenvolva um melhor relacionamento com Deus. Então o terceiro motivo aqui é que Jesus, ele completa o Antigo Testamento.
O Antigo Testamento trazia a revelação de Deus, ele traz a revelação de Deus, mas faltava alguma coisa. Ele não tinha tudo, ele não estava tudo revelado. Então, Jesus, né, a gente fala o Novo Testamento completo, o Velho Testamento, mas nem seria correto nós dizermos isso, porque quem completa, na verdade, ambos os testamentos é Jesus, é a pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é a palavra. E a palavra diz que Jesus ele veio completar. Em Mateus capítulo 5, versículo 17, ele diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim advogar, mas cumprir. Essa última palavra desse versículo, cumprir, talvez na nossa língua portuguesa tenha um sentido um pouco diferente. Em inglês a palavra aqui é fulfill, que traduzido ao português seria completar e não cumprir. Então aqui essa palavra cumprir, ela está no sentido de trazer ao completo, a chegar ao fim daquilo que havia sido iniciado, e não de exterminar, de acabar com aquilo. Então Jesus não veio acabar com o Velho Testamento ou a lei, ele veio completar o que faltava. Por isso é importante a gente conhecer o Velho Testamento também, porque quando a gente conhece a revelação que foi progressivamente dada à igreja através do Velho Testamento, quando nós encontramos com Cristo, Cristo é o cumprimento de tudo aquilo que se havia sido falado. Em Cristo se cumpre todos os nomes e todos os atributos de Deus. Por isso é importante a gente conhecer os nomes e os atributos de Deus, as suas características, o seu caráter, porque em Cristo tudo isso é completo. Tudo isso agora é mostrado de uma maneira visível para nós, né, em Cristo Jesus, na vida da igreja, na vida do corpo de Cristo, que somos nós. E por último, né, a última razão que eu acho que é importante de nós aprendermos a respeito disso é que a história do Velho Testamento serve, né, como exemplo para a gente. Aliás, toda a palavra é o exemplo, e Deus não deixaria de fora as histórias do Velho Testamento para que fosse exemplo na nossa vida, e o Novo Testamento confirma isso. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6 diz isso: ora, estas coisas foram feitas para exemplo, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. E aqui tem mais. No versículo 11 ele continua dizendo: ora, tudo isso lhes acontecia como exemplo, e foi escrito para aviso nosso. Então Deus nos dá toda a sua palavra para que nós sejamos avisados e não venhamos a cair no erro. Em Romanos capítulo 15, versículo 4, ele diz que também o Velho Testamento é importante, e aqui fala: porquanto tudo que de antes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que, pela constância e pela consolação proveniente das Escrituras, tenhamos esperança. Você quer ter esperança no seu coração? E eu tenho certeza que talvez algumas pessoas hoje aqui estão passando por dificuldades na vida, e a palavra de Deus é o consolo, é aquilo que nos dá esperança, é aquilo que nos sustenta, é aquilo que nos alimenta. E essas são as razões do porquê eu estou gastando um tempo em ministrar a respeito do caráter dos atributos de Deus. Então agora eu queria que você fosse comigo em Êxodos capítulo 17, e nós vamos ler o capítulo 17 de Êxodos hoje, para a gente poder aprender nesse capítulo a respeito desse último nome, esse último caráter de Deus que está revelando agora essa passagem para a gente. Êxodos 17, eu vou ler todo o capítulo. A palavra diz assim: partiu toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então o povo contendeu com Moisés, dizendo: dai-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Mas o povo, tendo sede ali, murmurou contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, e a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Pelo que Moisés, clamando ao Senhor, disse: que hei de fazer a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel,
toma na tua mão a vara, com que feristes o rio, e vai-te. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e ferirás a rocha, e dela sairá água, para que o povo possa beber. Assim, pois, fez Moisés à vista dos anciãos de Israel, e deu ao lugar o nome de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe os homens e sai, peleja contra Amaleque, e amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, tendo a mão na vara de Deus. Fez, pois, Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. E Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a mão, prevalecia Israel, mas quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. E as mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas. Por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, e ele sentou-se nela. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, e de um lado e de outro, e assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Assim Josué prostrou a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para um memorial num livro, e relata aos ouvidos de Josué que eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Pelo que Moisés edificou um altar, ao qual chamou Jeová Nissi, e disse: porquanto jurou o Senhor que ele fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Pai, em nome do Senhor Jesus, diante da tua palavra, mais uma vez nós oramos, nos rendendo a ti, Deus Pai, pedindo agora que o Espírito Santo de Deus nos dê a graça de ministrar esta palavra que é maravilhosa, perfeita, esta palavra que tem poder hoje de transformar as nossas vidas e nos salvar dos nossos pecados. Por isso hoje eu peço que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade de ministrar aos nossos corações, porque eu que ministro sou fraco, Senhor, e falho, Pai, mas a tua palavra é poderosa. Por isso hoje nós confiamos não no pregador, mas no teu nome nesta manhã, para que a obra seja feita neste lugar, Deus Pai, e toda a honra, louvor e glória neste lugar seja dado somente a ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu queria que você ficasse com sua Bíblia aberta e marcada aí nesse capítulo 17, porque eu vou voltar mais algumas vezes nesses versículos. Nós vamos aprender um pouco com essa história hoje. Nós vamos poder apreciar esse nome de Jesus, esse nome de Deus que é revelado aqui, o Jeová Nissi, o Deus a nossa bandeira. Aqui pela primeira vez esse nome é usado na Bíblia, ou seja, pela primeira vez esse caráter de Cristo, esse caráter de Deus é revelado agora para o povo de Israel. E é revelado também para a gente aqui. E a gente, na nossa sequência de estudo, nós várias vezes viemos ao livro de Êxodo, porque o livro de Êxodo, né, é um livro que mostra esse momento em que o povo de Deus está tendo um relacionamento com Deus. Deus está andando com o seu povo, e durante essa caminhada de êxodos, né, Deus ele vai se revelando pouco a pouco ao seu povo, e a gente pode aprender muita coisa dos atributos e do caráter de Deus através das mensagens. E no capítulo 15, eu não sei se você se lembra, algumas semanas atrás, nós vimos que Israel passou de um momento de adoração, né, eles tinham acabado de passar pelo Mar Vermelho, e eles estavam alegres, felizes, regozijantes, cantando e adorando o nome do Senhor, por causa da vitória que Deus havia dado. Mas um pouco mais adiante, quando eles começaram a sentir sede, como nessa passagem, eles passaram da adoração para a murmuração. Num minuto para o outro, de um momento para o outro, eles deixaram de adorar e começaram a reclamar, começaram a murmurar, começaram a se rebelar contra Deus. E aí a gente sabe que Deus leva o povo até uma fonte, né, que foi chamada de Mara, e ali, quando eles dão de cara com aquela fonte, eles pensam: Deus ouviu as nossas orações. Quando eles provam da água, a água era ruim, a água era amarga,
Mas Deus ali então revela mais um dos seus caráteres. Ele ali revela que Ele é o Jeová Rafá, o Senhor que cura, e Ele cura aquelas águas, Ele sara aquelas águas, e aquela água, através de um mandato, onde Ele pede para que Moisés jogue um galho de uma árvore naquela água, a água fica doce, e todo mundo se satisfaz, se refrigera com aquela água fresca e doce, agora que o Senhor havia preparado. Mas aí a gente chega no capítulo 16 de Êxodo, e quando a gente chega no capítulo 16 de Êxodo, mais uma vez o povo cai em murmuração. Aí no capítulo 16, eles agora estão a caminho e eles começam a reclamar que eles estão com fome. Então Deus matou a sede, só que agora eles estão com fome. E aí Deus manda um festival para eles, de maná e de codornizes. Então eles têm pão de manhã e carne de noite. Deus mais uma vez revela outro caráter no capítulo 16, provando que Ele é o Jeová Jireh, o Jeová que provê, é o Jeová Chamá, aquele que está próximo, que é presente. Ali Ele revela dois dos seus caráteres, dois dos seus atributos para o seu povo. E a gente aprendeu também a respeito desse Jeová Jireh. O pastor Cláudio, na semana que passou, ministrou a respeito do Deus de misericórdia, o Deus misericordioso, o Deus que provê para as nossas necessidades. Caráter de Deus, a misericórdia. E agora nós chegamos no capítulo 17. Então, depois deles passarem pela dificuldade da falta de água e murmurarem, eles saem. Depois de passar pela dificuldade da falta de alimento, Deus provê e mostra mais um dos seus atributos. Eles agora voltam para a estrada, eles começam a andar novamente, eles agora estão a caminho de Refidim. E eles vão no caminho, eu não sei se você sabe o que é caminhar no deserto. Ontem aqui em Newark, quando a gente chegou lá do passeio, eu acho que eu tive uma prévia do que é andar no deserto. Porque lá em cima estava fresco, gostoso, estava quente, mas estava fresco, gostoso, um outro clima diferente, no meio das montanhas, com muito lago, árvores, estava delicioso. Quando nós abrimos a porta aqui de Newark, na frente da nossa igreja ontem, para deixar os jovens aqui, a gente tomou aquele choque, Foi lá o deserto aí. Chegou o nosso deserto. E aqui eles estavam caminhando pelo deserto, e a gente sabe que agora, mais uma vez, eles passam sede. Caminhando debaixo do sol, no lugar desértico, eles sentem sede mais uma vez, e a água que eles haviam bebido, e a água que eles haviam recolhido ali naquela fonte em Mara, já tinha se acabado. Aqui próximo de Refidim, mais uma vez, eles estão desprovidos da água, e mais uma vez, a primeira atitude que eles têm é de fazer o quê? Aquilo que eles sabiam fazer. Aliás, não é o que a gente sabe fazer de melhor? A gente começa a reclamar. Mais uma vez, depois de ter visto, mais uma vez, Deus operando, quando a gente passa por uma pequena dificuldade, a gente começa a reclamar. E aqui não foi diferente. O povo aqui agora, diante de mais uma dificuldade, mais uma circunstância difícil, o povo vai para cima de Moisés. Versículo 2 diz: então o povo contendeu com Moisés. Coitado de Moisés, eu não queria estar na pele de Moisés. Eu quero muito conhecer Moisés, mas eu nunca queria ter sido Moisés. Então aqui a palavra diz que o povo vai em cima dele e mais uma vez começa a reclamar, a resmungar. No versículo 3, que mostra que eles começam não só agora a resmungar, mas a acusar Moisés de ter trago eles no deserto para matá-los. Isso aqui é sério. Então agora eles já não estão só reclamando de não ter, agora eles estão indo para cima de Moisés e acusando Moisés. Moisés, olha, nós estamos percebendo uma coisa aqui. Eu acho que você tirou a gente lá da escravidão só para matar a gente no final. Eu acho que o seu objetivo era trazer a gente para um lugar e acabar com a nossa vida, Moisés. Então, diante dessa situação difícil, de mais uma vez, de mais um problema, eles vão para cima deles e eles começam a ir contra o líder. Aliás, aqui eu queria abrir um parêntese e falar um pouquinho disso. Eu ouvi uma vez uma pessoa dizer que o crente é como um carro. Quando ele começa a fazer barulho, é sinal que tem um problema lá dentro. Eu gostei muito dessa analogia. Ele falou: crente é que nem carro. Se começar a fazer muito barulho, tem um problema por dentro. E aqui a gente pode ver isso, que quando um crente começa a resmungar, quando um crente começa a reclamar, pode ter certeza que existe um problema interno espiritual na vida dessa pessoa. A igreja
começa já a não ser uma boa igreja mais. Os irmãos começam já a não ser mais um bom irmão. Já ninguém começa a prestar nossa volta. A gente já não tem mais um bom relacionamento com quase ninguém. E na verdade a gente acredita que o problema está lá fora. Mas eu gostei da analogia do carro, porque na verdade o que está acontecendo não é lá fora um problema. Porque o mundo, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Lá fora a coisa está ruim mesmo. O problema não é estar ruim lá fora, o problema é começar a ficar ruim aqui dentro. Porque lá fora está sempre. O mundo jaz no maligno, a palavra de Deus diz isso. Mas se dentro de mim houver conserto, se dentro de mim houver vida espiritual, o mundo que está em problema não vai me afetar. Ele não vai tirar a minha paz. E nós falamos a respeito disso aqui nos outros atributos de Deus. Ele não vai mudar o meu comportamento. Ele pode, na verdade, influenciar a minha maneira de enfrentar. E de fato, um crente que crê deveria ter esse tipo de atitude. Diante das circunstâncias de dificuldade, era hora de fato ele se posicionar e revelar quem ele é em Cristo Jesus. Uma nova criatura. Uma criatura que reage diferente diante das circunstâncias do mundo. E jaz no maligno. Mas gente é gente, não é verdade? E a gente não mudou muito do povo daquela época. E na verdade o que acontece muitas vezes é que a primeira atitude que a gente tem é de começar a reclamar de muitas dificuldades. Quem passou dificuldade recentemente aqui? Tem alguém aqui? Eu passei. Eu estou passando. Estou passando a dificuldade física, na saúde. Tem mais alguém aqui que passou dificuldade recentemente? Amém. Você, quando a gente começa a entrar num problema, quando a gente começa a entrar numa dificuldade, o nosso primeiro desejo, que é a primeira coisa que a gente começa na carne, pensar é de que alguma coisa externa está querendo atrapalhar a gente. Aí a gente começa a dizer assim, é o diabo está vindo para cima. Tudo é do diabo. E olha, eu vou dizer uma coisa, o diabo está trabalhando. Lembra, na semana passada nós falamos a respeito disso, e eu falei que nós temos 3 grandes inimigos. O diabo, que é um que vem contra a gente, o mundo que está ao nosso redor, colaborando para que nós sejamos destruídos e caídos, e dentro de nós a nossa carne. Mas muitas vezes nós queremos olhar somente para o lado externo e nós não olhamos para o lado interno. E eu quero lembrar aos irmãos que nós também temos um inimigo interno, que é a nossa carne, e a nossa carne tende ao pecado e ao maligno. E o maligno tende a resposta negativa diante daquilo que Deus faz. E não foi diferente aqui. Quando a gente chega no versículo 4, a gente vê que Moisés ele se irritou. Aqui é óbvio a irritação dele, e ele clama a Deus. Ele diz, que hei de fazer a este povo? Ele aqui não estava somente diante de Deus num diálogo suave. Aqui, diante daquela circunstância difícil, da acusação do povo, ele vai com um desabafo diante de Deus, e ele aqui diante de Deus, ele diz, que farei com este povo? Daqui a pouco eles vão me apedrejar. Em outras palavras, eu acredito aqui que Moisés estava diante de Deus dizendo assim, você não está vendo, Deus, o que está acontecendo? Daqui a pouco eles me matam. Você não me chamou para liderar esse povo? E agora, você vai me deixar na mão? Vai me deixar esse povo me apedrejar? Ou seja, mais tarde a gente vai conhecer pela palavra de Deus que esse episódio causou um problema na vida dele, e por causa desse episódio, onde aqui ele também acabou indo diante de Deus de uma maneira imprópria, por causa disso ele não pôde pisar na terra prometida, ele teve que ficar no deserto, e não pôde passar, ele viu, mas não entrou. Isso trouxe problema, mas chega aqui nesse momento em que ele entra nesse conflito, nessa irritação diante de Deus. E Deus, com muita graça e com muita misericórdia, começa a instruir Moisés. E ele diz, Moisés, leva alguns dos anciãos, vai à frente das pessoas. Olha como Deus é bom, Deus tirou ele daquela confusão. Havia uma confusão, uma dificuldade, e aqui tem uma lição para a gente. Meu querido, se você está no meio, está havendo muita confusão, a melhor coisa que você faz é se afastar desse meio.
Deixa aquele lugar de confusão. Chama a gente sólida para o teu lado. Mandou chamar aqui os anciões. Caminha com essas pessoas, porque elas vão te ajudar a você vencer esse momento de dificuldade e não piorar o problema, e não te colocar em mais problema. E aqui Deus chama para que eles saiam do meio dessa confusão, vá diante do povo, e aqui Ele leva, agora pessoas maduras do lado dele, para que ele pudesse ouvir da revelação de Deus, para que ele pudesse fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus. E fazendo isso, agora quando a gente chega no versículo 7, a palavra de Deus diz que eles chegam a um lugar chamado Massá e Meribá. Essas duas cidades, na verdade, elas receberam aqui nomes que significam aquilo que estava acontecendo naquela região. E a palavra Massá significa contenda e Meribá significa teste. Então aqui é um lugar que chama contenda e teste. Ou seja, a contenda, na verdade, estava acontecendo porque Deus estava testando o povo. Deus estava testando a liderança. E às vezes, querido, você vai entrar em alguns problemas para que Deus te teste, para que Ele prove o seu coração, para que Ele perceba como está a sua comunhão com Deus, aonde estão os seus ouvidos. Você já viu, às vezes, Às vezes acontece problema no meio da igreja. Mas no meio da igreja começa o problema, o problema fica maior, porque aí depois do problema que surge, e não tem jeito, problemas vão surgir, começam a surgir as conversas, as fofocas, os desentendimentos. E se a gente deixa isso ir adiante, nós aumentamos o problema. Nós permitimos que aí Satanás, que está vindo contra a gente, entre no nosso meio e destrua tudo aquilo que estamos construindo. Mas você pode perceber que, na verdade, tudo começou em primeiro lugar dentro de nós, dentro da congregação, dentro do meio. E porque não houve um tratamento, não houve uma ação imediata diante do pecado, do nosso pecado, aquilo cresce nas nossas vidas. Na sexta-feira nós nos reunimos aqui com a igreja e uma das coisas que nós conversamos aqui para que a gente possa melhorar o nosso ministério é que nós estamos tendo alguma dificuldade de controlar um pouco a organização da igreja. Muitas vezes nós estamos começando o nosso culto e aqui nós determinamos, e eu quero dizer para você que essa determinação partiu com a aprovação da igreja. Nós determinamos que o nosso café da manhã seria das 10 às 10h25. E a partir das 10h25 a mesa seria removida e ninguém mais ia tomar café. Ou seja, a cozinha está fechada. Se você chegou atrasado, você depois pode tomar café no fim do culto, se você ainda tiver material. Mas naquele período nós gostaríamos que os irmãos então se dirigissem para dentro do templo e não mais para a cozinha. E alguns das pessoas que trabalham com a gente, os nossos diáconos, inclusive os pastores, às vezes quando eles orientam as pessoas para entrar para dentro do templo, para terminar aquele momento ali de comunhão e não virar uma confusão ali, e a gente começar o nosso culto, onde a gente começa orando, adorando o nome do Senhor, algumas pessoas estavam dizendo palavras impróprias, agindo de uma maneira agressiva contra os irmãos. Então, aqui agora eu aproveito para lembrar isso aos irmãos. Dentro da nossa igreja, como naquele tempo o povo de Moisés, eles tinham direções, eles tinham regulamentos, eles tinham diretrizes a seguir para que houvesse o bom convívio de todas as pessoas, para que houvesse respeito de todas as pessoas. Então eu peço aos irmãos que respeitem os diáconos que estão trabalhando. Cadê os nossos diáconos? Cadê o irmão Paulo? Cadê o irmão Paulo? Ele está na porta hoje cuidando. Cadê o irmão Paulo? Vem aqui, irmão Paulo. Vem aqui. Irmão Valmir, cadê o irmão Valmir? Vem aqui, irmão Valmir. O irmão Marquinhos hoje não está aqui. O irmão Marquinhos hoje não está aqui. Também não está o irmão Rios, ele está na Espanha, vai para a Espanha. Ele vai passear na Espanha. Nós temos 4 homens que foram escolhidos pela igreja como diáconos, e eles são os nossos diáconos. Eu queria que você olhasse para eles e vocês tratassem os nossos irmãos com respeito. E se ele algum dia pedisse que você entrasse para dentro do templo, que você pudesse não
obedecer a Ele? Obedecer ao Senhor, porque o Senhor investiu através da igreja responsabilidade da diaconia às mãos deles. E eles estão fazendo a obra de Deus neste lugar, servindo a igreja neste lugar. E eles merecem o nosso respeito dentro desse lugar. Eles são imperfeitos como todos nós, eles têm problemas como todos nós. Eles não são os melhores dentro da igreja, eles não são os donos da igreja, mas eles têm um serviço e uma responsabilidade que é cobrado das mãos deles. E muitas vezes eles falam, mas pastor, você está cobrando da gente, mas quando a gente fala, o povo não dá ouvido. Então eu quero hoje incentivar a igreja a reconhecer isso. Nós somos uma igreja nova, e muita gente que está conhecendo o Evangelho, e dentro do Evangelho nós aprendemos, né, a obediência, ao respeito, né? Deus nos respeita, e você gosta de ser respeitado. Aliás, uma das regras de ouro da Bíblia, né, é não fazer aos outros aquilo que você não quer que eles façam a vocês. Então é isso, querido, respeito, né, os nossos líderes. Obrigado, queridos, os dois podem sentar, né, eles estão aí prontos para servir. Isso é importante. Estou falando deles, mas nós temos o pastor Cláudio, que é o pastor da nossa igreja, nós temos os elders da igreja, né? Nós temos o irmão Daniel, nós temos o irmão Bolivar, nós temos o irmão Milton, né? que são lay elders no meio da nossa igreja e nos ajudam no ministério, na vida espiritual da igreja. Então são pessoas que estão colaborando e trabalhando para que a gente possa funcionar bem, e você precisa trabalhar com essas pessoas. Mas se a gente começa a fazer contenda, vai chegar um momento que a gente vai precisar se separar. E aqui na Bíblia, o que a palavra diz é disciplina. E na igreja precisa haver disciplina. Como pastor, eu disse a eles, se isso voltar a acontecer, por favor, vocês vão ter que me procurar agora, e nós vamos ter que sentar com essas pessoas que estão fazendo isso, para que haja disciplina no nosso meio. Porque é papel pastoral também trazer disciplina no meio da igreja. Como é papel da igreja, também manter os pastores em disciplina. Eu sei que muitos vieram de outros ministérios onde a ideia de que o pastor é intocável, mas essa não é a ideia bíblica. A ideia bíblica é que o pastor, ele responde à igreja. O pastor tem que ter uma conduta, ele tem que ter a aprovação da igreja para que ele faça, porque se ele for reprovado, ele precisa ser disciplinado também, para que ele seja ganho. A palavra de Deus diz, quando a gente repreende um irmão que está no erro e esse irmão se arrepende do seu erro, nós ganhamos, na verdade, um irmão. A gente não pode ter medo de fazer isso. E eu sei que dentro da nossa cultura isso é algo muito difícil. O latino, né, o americano não tem muita dificuldade de fazer isso, não. Queria ser que nem o pastor Bill, que ele falou, se eu fosse policial, talvez, né? Se houvesse muito disso no meio, né, latino, eu acho que muito policial ia começar a aprender os irmãos, né? Mas independente, né, da nossa cultura, nós não podemos ignorar algo que a Bíblia chama a gente a fazer, disciplina. Porque disciplina traz benefício para todo o corpo, a disciplina edifica. E aqui acontece isso, Deus agora vai disciplinar o corpo. E a partir desse versículo 7 a gente vai ver aqui que eles chegam nesse lugar de contenda, nesse lugar onde Deus está testando, e Deus vai colocar a prova. Porque o povo estava colocando Deus à prova. Só que as coisas estavam invertidas aqui. Não é o povo que prova Deus, é Deus que prova o povo. E aqui a palavra diz, está o Senhor no meio de nós ou não? Em essência, o que esse povo estava dizendo aqui, será que esse Deus que você revelou agora alguns dias atrás, que é o Deus chamar, o Jeová chamar, de fato é um Deus chamar, é um Deus que está próximo, é um Deus que está presente? Eles estavam duvidando da presença de Deus, estavam faltando fé no meio do povo. Eles estavam duvidando daquele Deus que havia se revelado como o Jeová Jirê, aquele que provê, aquele que havia aberto um caminho no meio do mar, aquele que havia trago a comida, o pão, a água, no momento em que eles precisavam. Mais uma vez, eles estavam duvidando de Deus. Meu querido, quando a gente começa a entrar em contenda dentro da igreja, a gente está com pouca fé. A gente virou o que a gente brinca aqui, né? O crente bully, né? Pouca fé. Não é no puro que a gente põe café? Crente bully, pouca fé.
não sei como você vai traduzir isso em inglês. Sorry, brother, I don't know how she's going to translate, but just say. But the Lord, o Deus, ele começa a mudar o switch. O Senhor começa a mostrar aqui quem Ele é. Quando o povo começa a duvidar de quem Ele é, Deus começa mais uma vez a revelar de fato quem Ele é. E antes de eu seguir nessa sequência agora de Êxodos, eu queria fazer um pequeno parênteses aqui e falar um pouquinho a respeito da vara, do cajado de Moisés. Que a vara aqui agora, ela é um instrumento de Deus aqui nessa passagem. E várias vezes a vara ela foi usada por Moisés. Quando a gente está lá em Êxodos capítulo 4, você não precisa abrir lá, né? Em Êxodos capítulo 4, versículo 2 a 4, Deus diz para Moisés pegar aquele cajado e lançar no chão, e aquele cajado se torna uma serpente. Depois Moisés fica com medo da serpente, ele se afasta, e Deus fala, não, pega no rabo da serpente. E quando ele pega no rabo da serpente, ela se transforma em uma vara, novamente. E ali, por que isso aconteceu? Porque Moisés estava tendo uma conversa com Deus, e Deus havia dito a Moisés a voltar ao seu povo e declarar que Deus ia livrar eles da escravidão, e de que ele devia ir diante de Faraó e dizer a Faraó para deixar o povo ir, porque Deus estava com eles. E ele disse assim, como é que eles vão crer em mim? Então Deus dá uma série de instruções para que ele mostre que Deus está com ele. E uma delas foi essa, dele pegar a vara que ele tinha nas mãos, lançar no chão e ela se transformar numa serpente. Eu, particularmente, acredito que seria muito mais impressionante se a vara se transformasse num elefante, mas Deus sabe o que ele estava fazendo, né? Ela se transforma numa serpente, né? E ele pega de volta, ela volta a ser vara. Então, ali foi um momento de instrução. O versículo 5 do capítulo 4 diz isso, fala que Deus mandou fazer isso para que eles creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu não sei se você sabe por que várias vezes no Velho Testamento se usa essa expressão, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Eu quero que você entenda isso. O que Deus está querendo dizer quando ele usa essa expressão aqui é que ele é um Deus que não mudou. Ele é um Deus que não deixa de ser o que ele é. É um Deus que não progride, porque ele é sempre o mesmo. Ele é totalmente perfeito. Ele não precisa de aperfeiçoamento. Essa expressão, na verdade, significa isso. Eu sou o Deus que foi com seu pai, com seu avô, com seu bisavô, e você com seu filho, e com seu neto, e com seu bisneto, porque eu não mudo. É isso que ele está dizendo. Eu falei, é esse Deus que você vai mostrar para esse povo. É isso que ele está ensinando aqui. Né? Então, a partir daquele momento ali, Moisés, ele toda vez que levantava a sua vara, ele olhava para aquela vara e ele lembrava da presença de Deus. Ele lembrava do poder de Deus. Aquela vara ali começa agora a representar a presença de Deus. Né? Então, a gente vê que mais tarde foi assim, quando eles estavam encurralados entre o exército egípcio e o Mar Vermelho. Deus diz para Moisés fazer o quê? Pegar a vara e tocar nas águas. E ele toca a vara nas águas e abre as águas do Mar Vermelho e eles atravessam em seco. Quando eles acabam de atravessar em seco e eles estão do outro lado, Deus diz para que ele levante a sua mão com a vara e o mar se fecha sobre os seus inimigos. E às vezes é assim na nossa vida, que nós não podemos esquecer que nós temos que olhar para o nosso Deus. Não sei se você começou a perceber aqui agora o nome Nissi, Jeová Nissi, o Deus a nossa bandeira, o Jeová o nosso estandarte. Quando a gente começar a olhar para Deus, para o nosso estandarte, para a nossa bandeira, nós vamos ver que é a mão dele e não a nossa. Porque às vezes nós vamos estar numa situação igual aos israelitas. Atrás da gente tem um inimigo, lá bufando no nosso pescoço, e na nossa frente um mar de problema. Porque o Mar Vermelho representava um problema para aquele povo que estava fugindo. Não tinha para onde ele ir. Como é que eu ia atravessar um mar sem barco? Alguém já se sentiu assim, totalmente encurralado? O inimigo por trás, tentando te empurrar, e o mar na sua frente, tentando te engolir. Deus usa ali a sua vara para abrir um lugar onde não havia lugar, para livrar o povo naquela situação. E eu tenho certeza que se você não tirar os olhos
das mãos de Deus, porque a vara de Deus, neste momento, ela começa a simbolizar o braço forte de Deus, a mão de Deus ali protetora, guardando o seu povo. Quando você começar a olhar para a mão de Deus, o braço forte do Senhor, você vai poder ir à frente, você não vai ficar parado por causa dos problemas, porque se tiver um mar de problemas na sua frente, Deus vai abrir ele. Se os inimigos estiverem atrás de você, Ele vai levantar uma coluna de fogo e não vai deixar de te destruir. E depois, foi com a vara que ele fez muitas outras coisas. Ele abriu o caminho. E agora a gente chega na passagem do versículo 17, onde a vara é usada mais uma vez, como um estandarte, como uma bandeira. Entenda uma coisa, que a vara não é uma varinha de condão, não é uma vara mágica. Hoje em dia, tem muito crente acreditando em poder em coisas. Poder, né? Tem muita igreja aí que o pastor pega um pedaço de pau, uma madeira, e ele fala, joga um litro de azeite lá em cima daquele negócio, faz uma oração, ele diz, agora leva isso, como se isso fosse uma varinha de condão. A vara de Deus, essa vara de Moisés não era uma varinha de condão, não era uma vara mágica. Essa vara era a representação do braço do Senhor. Não era a vara que estava agindo ali, aquela vara era só um pedaço de pau. Quem estava agindo ali era a mão de Deus. E é isso que nós precisamos ver. O que ele estava dizendo ali através daquela vara é que ele estava indo adiante para lutar contra os nossos inimigos. Era ele que estava indo lutar contra os inimigos de Israel. Ele estava adiante, eles podiam olhar ali e dizer, Deus está à nossa frente. Mas o povo estava reclamando, discutindo, se rebelando. E eu tenho certeza absoluta que quando Moisés olhou para aquela vara, a vontade dele não foi de bater na rocha. Eu acho que ele quis acertar aquela vara em outro lugar. Olha, eu não tenho dúvida de que o povo merecia tomar umas varadas. Fala a verdade, a gente não merece de vez em quando tomar umas varadas. Aliás, a gente merece tomar uma varada todo dia. E isso é que me deixa extremamente esperançoso. É isso que, quando eu vou para a Bíblia, eu vejo esse tipo, né, de relacionamento de Deus com o seu povo, é que me faz crescer em amor e que enche o meu coração e apesar de todas as dificuldades da vida e dos momentos difíceis de ministério, enche o meu coração e eu falo, eu não desisto, porque meu Deus é grande. É isso que enche o meu coração, porque quando eu olho, eu vejo aqui para essa situação, onde o povo merecia ter levado uma varada mesmo, neste lugar, Deus, em vez de mandar bater no povo, manda Moisés bater na rocha. Olha a misericórdia de Deus. Agora, ele fala a Moisés para que ele tome aquela vara e bata na rocha. E que ele fira a rocha. O que está acontecendo aqui? Eu não sei se você já parou para pensar nisso. O que estava acontecendo aqui? Quem que merecia levar a varada? O povo ou a rocha? O povo. Por causa da sua rebeldia, por causa do seu pecado. Quem merecia levar a varada era a rocha. Mas olha o que Deus fez. Ele providenciou um substituto. Ele providenciou alguém para entrar no nosso lugar. E ele mandou ferir a rocha. E eu quero dizer para você que ali Moisés bateu numa rocha de pedra, mas aquela rocha ali, ela não representava uma rocha de pedra, aquela rocha era Jesus. Está lá em 1 Coríntios capítulo 10, eu queria que você abrisse comigo lá em 1 Coríntios capítulo 10 agora, para que você veja o que eu estou falando, que eu não estou inventando nada. É isso, pastor, agora Jesus era uma rocha? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, e a palavra diz, ouvindo os irmãos aí folhear, todos acharam? Se você não achou, diz misericórdia. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Queria que você lesse comigo essa passagem. Eu vou começar aqui de: e beberam todos
da mesma bebida espiritual, porque bebiam do quê? Da pedra, outras versões, da rocha espiritual que os acompanhava, e a pedra ou a rocha era Cristo. De quem que eles estavam falando? Do povo que estava bebendo da água do capítulo 17 de Êxodo. Exatamente o que está acontecendo aqui. Olha que coisa linda, então. Para pensar comigo. Quem merecia tomar uma varada era eu. Você merecia tomar uma varada. Por causa do seu pecado, era você que precisava ser ferido. Era você que precisava ser morto. Mas Deus trouxe Jesus para que fosse ferido no nosso lugar e levasse sobre si os nossos pecados. Para que através dessa rocha fluísse vida. E não vida comum, mas vida abundante. Para que eu e você possamos ser sarados. Para que nós sejamos saciados. Para que sejamos salvos. Deus providenciou um substituto. Por isso me encanta a palavra de Deus. Porque quando eu olho para essa palavra com entendimento e eu paro para meditar, ela me revela o amor de Deus. Ela me revela o caráter perfeito do meu Deus. Ela revela que o meu Deus, Ele é um Deus, não um Deus que está lá no alto, esperando ao momento em que você faz uma coisa errada para pisar e você, peguei! Que por muitos anos fomos ensinados a viver debaixo e com medo de um Deus assim que estava lá comigo, procurando. Eu estou vendo, né? Ali, peguei mais um. Um Deus sem misericórdia, sem amor, um Deus que está pronto para castigar e te mandar para o inferno. Não, o caráter de Deus é revelado de uma maneira completamente diferente. E aqui ele começa a revelar o amor dele, ele começa a revelar, aqui ele já começa a revelar, olha, quem merecia apanhar o povo, mas Deus fala, Moisés, não bate no povo não. Fere a minha rocha. Fere o meu filho. Que amor maravilhoso de Deus por nós. Porque fui eu que me rebelei contra Ele. Fui eu que me levantei contra o inimigo dele. E Ele olha para mim e Ele me diz, meu filho, volta para mim. O versículo 8, eu queria que você voltasse agora a Êxodo 17. Quando a gente chega agora em Êxodo 17, versículo 8, aqui eu fecho meu parênteses a respeito da vara, e agora no versículo 8 em diante, a gente vê aqui agora que um inimigo se levanta, os amalequitas. Os amalequitas agora eles se levantam para ir contra o povo, e aqui eu acredito que acontece um dilema, porque aqui o povo estava com sede, com um problema, e agora não bastasse o problema da sede, tem um inimigo atrás deles. Para pensar. Você está com um problema grande, sede é um problema grande.